Olá, meus irmãos, boa noite, Deus abençoe a todos. Que vocês possam ser agraciados pela bondade do Senhor, pela misericórdia do Senhor. E é muito bom estarmos aqui, né? Continue orando por nós, estamos passando lutas, provações, né? Mas hoje estamos aqui. Quero agradecer a todos os inscritos do canal. Aí, aqueles que ainda não estão inscritos, basta você digitar Missionário Ricardo Lins no YouTube e se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho, que é muito importante. Se possível, clique até na palavra todas quando aparecer lá, ativar o sininho, para que você seja notificado de todo o conteúdo desse canal, né? Hoje nós vamos falar sobre a pessoa do Espírito Santo, a importância dele, já que os dias que nós vivemos nos pede que falemos cada vez mais do Espírito Santo, né? Então esse vídeo foi até um pedido de uma irmã de uma igreja que gravou, que pediu, né, que pudesse falar um pouco mais da obra do Espírito Santo. E vamos orar? Querido e amado Senhor, louvado seja o teu nome, pelo dia, pela noite, pelas bênçãos, mas também pelas lutas, porque as lutas são obreiras de Deus para nos lapidar, para nos ajustar. Abençoe a todos aqueles que irão me assistir, ao meu irmão, à minha irmã, ao meu jovem, e talvez aquele que ainda não tomou uma decisão ao teu lado. Que a mensagem de hoje, uma mensagem do Espírito Santo, possa trazer uma regeneração, trazer salvação para todos aqueles que irão nos assistir. Amém? Queridos, hoje nós vamos estudar um pouco sobre como estar repleto do Espírito Santo. Sábado passado agora eu estive numa igreja falando sobre o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Qual é a função do Espírito Santo? Comprovando que ele é Deus, que ele é uma pessoa. Desculpa. E o assunto do Espírito Santo é um assunto que sempre mexe com a gente, particularmente comigo mexe muito, porque é um assunto que me interessa muito. Hoje a gente vai fazer uma reflexão para entender como eu posso estar cheio do Espírito Santo. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 52, nos diz assim: os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Olha que coisa interessante, né? Aqui a Bíblia diz que os discípulos, eles transbordavam de alegria. Quem é que gerava essa alegria neles? O Espírito Santo. E do Espírito Santo. O próprio texto já responde por que havia tanta alegria, por que havia tanta motivação, tanto ânimo, né? Tanta ousadia, tanta coragem para pregar o Evangelho sem medo de morrer, porque esses homens estavam repletos do Espírito Santo. E o mesmo deve se dar conosco, irmãos. Nós precisamos da plenitude do Espírito Santo na nossa vida. A obra do Espírito Santo, ela é imensamente grande. Irmãos, o Espírito Santo é o representante de Deus na terra. E a obra dele é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Não é uma obra fácil, porque às vezes a gente reluta, resiste ao Espírito Santo, mas ele continua ali, lutando, trabalhando, né? Impressionando, lutando pela nossa salvação, para que o caráter de Cristo seja incutido em nós. E desta fonte que sobrevém poder e eficiência ao obreiro de Deus,
A você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que deseja ser um obreiro de Deus, um missionário, uma missionária, você precisa do poder de Deus. Eu preciso do poder de Deus. E para termos esse poder vem do Espírito Santo. E o Espírito Santo é o Consolador, como a presença pessoal de Cristo, a alma. Quem olha para Cristo com simples fé, semelhante a de uma criança, torna-se participante da natureza divina, mediante a atuação do Espírito Santo. Você entendeu isso aqui? Nós precisamos ter Cristo, a presença de Cristo, a imagem de Cristo na nossa alma. Mas quem faz isso? O Consolador, o Espírito Santo. E aí, para que o Espírito Santo faça isso, é necessário que haja um alimentar da natureza divina. E é o Espírito Santo que nos faz alimentar a natureza divina, porque nós temos uma natureza má, pecaminosa, que se ela não for mortificada pela natureza divina, impossível ser repleto do Espírito Santo. É por isso que o Espírito Santo quer nos encher, quer nos tornar repletos dele, né? Quando dirigidos pelo Espírito de Deus, o cristão pode saber que é aperfeiçoado naquele que é a cabeça de todas as coisas. Assim como Cristo foi glorificado no dia de Pentecoste, ele será outra vez glorificado no encerramento da obra do Evangelho, quando preparará um povo para enfrentar a prova final, no derradeiro conflito da grande controvérsia. Então, irmãos, da mesma forma que Cristo foi glorificado no passado através da igreja primitiva, ele será glorificado através da igreja que hoje parece ser uma igreja que está prestes a cair, mas não vai cair. É uma igreja que ainda se encontra de pé por causa do remanescente. Então, irmãos, Deus está poupando, Deus ainda não destruiu a terra por causa do remanescente. E Deus está convocando-nos, igreja, convocando-nos, amigo. Até mesmo você que ainda não é de Jesus, que ainda não tomou a decisão, para fazer parte desse povo. Para ser uma igreja realmente preparada para a prova final. Quando a terra for iluminada com a glória de Deus, né, com o anjo de Apocalipse 18, veremos uma obra semelhante que foi efetuada quando os discípulos, repletos do Espírito Santo, proclamaram o poder do Salvador ressurreto e coisas astrondosas aconteceram, né? A sombra de Pedro curava, numa pregação dele quase 3.000 almas se converteram, né? Esses homens, eles abalaram, chacoalharam o planeta através do poder do Espírito Santo, irmãos. Eles não tinham computador, eles não tinham projetor, eles não tinham comentário bíblico, espírito de profecia. O que eles tinham é a Bíblia na mente. E além da Bíblia, o que eles tinham era o mais importante de tudo. Eles tinham o Espírito Santo. Irmãos, eu posso ter todos os livros do Espírito de Profecia, eu posso ter a Palavra de Deus, eu posso ter comentários bíblicos, eu posso ter 1000 grandes conflitos aqui. Mas se eu não tiver o Espírito Santo, nada disso vai fazer efeito. É em vão. Quem impressiona a pessoa a ler a Bíblia ou o Espírito de Profecia e ser tocada, sensibilizada, impressionada é o Espírito Santo. Então aproveite a oportunidade enquanto ele está aqui. Nós devemos aproveitar essa oportunidade. Ok? Então, irmãos, a luz do céu penetrou na mente obscurecida daqueles que tinham sido enganados pelos inimigos de Cristo. E a falsa representação dele foi rejeitada, pois pela eficiência do Espírito Santo, eles agora o viram ser exaltado a príncipe e salvador. Aqueles que até então estavam com a mente obscurecida, cegos, os seus olhos se abrirão, a sua mente se abrirá.
pela manifestação do Espírito Santo. E estes verão Cristo exaltado como príncipe e salvador. Queridos e amados irmãos, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados, porque sem arrependimento não adianta, irmãos. E para ter arrependimento é necessária a bondade de Deus. Romanos capítulo 2, verso 4. Confira lá que você vai ver. Você depende da bondade de Deus, eu dependo da bondade de Deus. A revelação de Cristo pelo Espírito Santo trouxe verdadeira intuição de seu poder e majestade. E os discípulos estenderam as mãos para Cristo pela fé, dizendo: creio. Assim devemos nós também dizer: cremos e queremos o Espírito Santo. Assim foi no tempo da chuva temporã, que ainda estamos nesse tempo, que nada mais é do que o revivamento e a reforma. É um tempo de arrependimento, confissão e o afastamento do pecado. É a chuva da germinação. E a chuva serôdia é a chuva da colheita. Então, irmãos, nós precisamos estar experimentando e passando pela experiência da chuva temporã para receber a chuva serôdia. Precisamos da experiência das duas chuvas. Quem não recebe a chuva temporã não receberá a chuva serôdia. Ou melhor, é até possível que você receba a chuva serôdia, mas se você não passou pela experiência da chuva temporã, não adianta de nada, você está perdido. Então, irmãos, assim foi no tempo da chuva temporã, mas a chuva serôdia será mais abundante, mais poder. O Salvador dos homens será glorificado e a terra será iluminada com um brilhante fulgor dos raios da sua justiça. Ele, Jesus, é a fonte de luz. Jesus é luz procedente das portas entreabertas que tem incendido sobre o povo de Deus, para que possam exaltá-lo em seu glorioso caráter perante os que jazem em trevas. Irmãos, Jesus deseja, almeja dar, derramar, nos encher do seu Espírito Santo. Nós precisamos acreditar nisso. Então, para sermos repletos pelo Espírito, irmãos, nós precisamos permitir que o Espírito Santo habite em nós. Nós precisamos permitir o batismo do mesmo. E isso pode acontecer hoje, nesse momento. Basta você se ajoelhar aí onde você está e pedir a Deus: Senhor, envia o teu Espírito. Porque se os pais sabem dar boas dádivas, que são maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quem dirá Deus está disposto a dar o Espírito Santo àqueles que pedirem. Lucas 11:13 diz isso. Então, irmãos, peça o Espírito Santo. Meu amigo, meu jovem, peça o Espírito Santo. Meu Senhor, minha Senhora, peça o Espírito Santo. Mas esteja disposto a se submeter à vontade dele, para que você seja uma ferramenta poderosa e Romanos 1,16 se cumpra na minha e na sua vida. Não envergonhe do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação daquele que nele crê, tanto judeu quanto grego. Amém? Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, derrama o teu Espírito sobre nós, nos ajuda a nos ajudar, salva-nos de nós mesmos, enche-nos do teu Espírito, do teu amor, e que nós possamos, através do teu Espírito, abalar o mundo. Entra com providência na vida de todos aqueles que irão assistir esse vídeo, e que o Espírito Santo possa ministrar salvação, regeneração e arrependimento no coração de todos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que você tenha uma ótima noite.